Nesse vídeo eu vou trazer para vocês um aviso aos acionistas de Auren Energia, antiga CESP, um fato relevante de CEMIG, um comunicado ao mercado de Petrobras, uma informação relacionada à IRB, um comunicado ao mercado de Itaú Unibanco e uma informação relacionada a Cielo. Então vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E começando aqui por Auren Energia, um aviso aos acionistas de distribuição de dividendos, R$100 milhões em dividendos, o que vai dar ali 10 centavos por ação. Lembrando que hoje a Auren antiga CESP tem apenas ações ordinárias, já houve toda a conversão ali, todo aquele processo de reorganização societária, incorporação da CESP. Posso eventualmente trazer um vídeo mais detalhado sobre isso no canal. Se você quiser um vídeo assim, deixe aqui nos comentários. A Auren está custando ali R$16,05 hoje no mercado. 10 centavos vai representar então em um pagamento 0,6% de yield. Um dividendo baixo, não se sabe ao certo se a Auren manterá ali os dividendos que eram pagos antes por CESP. CESP nos últimos 2 anos pagou pelo menos 2 dividendos em um único ano. A CESP 6 aqui, por exemplo, chegou a pagar em 2020 R$1,85 por ação. Em 2021 chegou a pagar ainda mais do que isso. Em 2021 chegou a pagar ainda mais do que isso, pagando R$2,58 por ação. Aí sim, um ótimo yield. Mas ainda é muito cedo para dizer qual será o yield que será pago pela Auren. Pelo menos nesse ano aí é esperado um dividendo baixo, talvez próximos anos. Esse dividendo aqui corresponde ao dividendo complementar no montante de 41 milhões, referente ao lucro do exercício findo de 31 de dezembro de 2021, e um dividendo complementar aqui correspondentes à reserva de retenção de lucros anteriores ao exercício de 31 de dezembro de 2021, totalizando então R$100 milhões. Terão direito a esses dividendos os acionistas que forem dono das ações com base na posição acionária do dia 3 de maio de 2022, data com data ex, dia 4 de maio, e a data do pagamento será fixada pelo Conselho de Administração da companhia por meio ali de um aviso aos acionistas que será publicado ao mercado. Primeiro dividendo aí, então da CESP agora como Auren Energia. Prosseguindo aqui em relação a CEMIG, um fato relevante em que ela informa ali que a sua coligada, ou seja, uma companhia que faz parte do mesmo grupo econômico como controlada ou controladora, que é como controlada, a Santo Antônio Energia SA, divulgou o seguinte fato relevante. Em continuidade ao fato relevante do dia 9 de março, comunica que tomou ciência de uma ação judicial de execução parcial de sentença arbitral, eu trouxe aqui para vocês, movida contra a companhia, a Santo Antônio Energia, pelo grupo industrial Rio Madeira, no valor de R$645 milhões. E aí, a Santo Antônio Energia, por discordar dessa ação judicial de execução, prontamente no dia 11 de abril de 2022, apresentou uma exceção de pré-executividade, que é uma defesa que você apresenta ali no mesmo processo em que alguém está te cobrando. Segundo a opinião de seus assessores, a companhia tem chances de ter êxito nessa medida, essa defesa, uma vez que o procedimento arbitral ainda segue em curso, inclusive com prazo aberto até o dia 18 de abril. E aí a companhia repisa aqui que caso ela venha de fato a ser condenada e obrigada a pagar essa quantia de R$645 milhões, o eventual pagamento deverá obedecer aos procedimentos definidos nos contratos de financiamento firmados pela companhia com o BNDES e contratos de financiamento mediante repasse de recursos do BNDES. Ou seja, vai ter um procedimento ali de pagamento mais burocrático definidos nesses contratos de financiamento. E por fim, a Santo Antônio Energia informa que o conteúdo do processo de execução está em segredo de justiça, está sob sigilo, e manterá os acionistas do mercado em geral devidamente informados no futuro a respeito de quaisquer desdobramentos. Como acionista de CEMIG, obviamente você espera que de fato essa exceção de pré-executividade tenha êxito de tal modo a evitar essa condenação de R$645 milhões, ao menos no presente momento. Prosseguindo aqui em relação à Petrobras, um comunicado ao mercado em que ela inicia a fase vinculante de ativos EIP no Golfo do México. Então a Petrobras, em continuidade ao comunicado do dia 16 de fevereiro de 2022, informa que iniciou hoje a fase vinculante, ou seja, em que as partes começam a, de fato, se obrigarem nas propostas referente à venda da totalidade da participação de 20% detida por sua subsidiária Petrobras America Inc. na empresa MP Gulf of Mexico, localizada no Texas, Estados Unidos, que é a detentora ali de campos offshore do Golfo do México. Então, em resumo, é a participação da Petrobras no Golfo do México. Os potenciais compradores classificados para essa fase receberão carta convite com instruções sobre o processo de desinvestimento, incluindo orientações para a realização de diligências prévias ali e para envio de propostas vinculantes. Então essa fase aqui já é uma fase mais avançada ali da seleção de possíveis compradores dessa posição acionária que a Petrobras tem no Golfo do México. A presente divulgação está de acordo com as normas internas e diretrizes de desinvestimentos da Petrobras e essa operação está de acordo hoje com a estratégia de alocação de capital da empresa. A parte que a Petrobras tem nessa operação em 2021 foi de 10,4 mil barris de petróleo dia de óleo equivalente, tá? É uma capacidade produtiva interessante. Esperamos que a companhia consiga uma ótima
proposta aí e consiga gerar ainda mais valor para os seus acionistas. Continuando aqui, em relação à IRB, a SEC, que é como se fosse a CVM dos Estados Unidos, na verdade a CVM foi inspirada na SEC, processou ex-executivo da IRB por mentir a respeito de um aporte que teria feito Warren Buffett na IRB. Não sei se você lembra dessa história em 2020. Foi bem ridículo, para ser sincero. Então a SEC acusou, ou seja, processou igual um Ministério Público processa criminalmente alguém ou por improbidade administrativa, um ex-executivo da IRB de plantar uma história falsa de que a Berkshire Hathaway, do Warren Buffett, havia feito investimento na empresa resseguradora. Esse executivo, o senhor Fernando Passos, teria feito circular aí praticamente pelo mercado financeiro inteiro aqui no Brasil, né? Essa historinha aí depois foi desmentida pelo Buffett. Segundo a SEC, ali, as ações da IRB subiram 6% depois que as notícias falsas da Berkshire se tornaram públicas em 26 de fevereiro de 2020, mas caíram mais de 40% durante os 2 dias após a Berkshire dizer em 3 de março que nunca tinha sido e não tinha intenção de se tornar acionista da empresa. Não tinha nem intenção. Coitada da IRB. Mas é óbvio que isso aqui ia acabar acontecendo, né, em algum momento. Afinal, essa história foi bem bizarra. Prosseguindo aqui em relação ao Itaú Unibanco, um comunicado ao mercado, ele adquiriu ali participação minoritária na Orbia, expandindo a sua atuação no agronegócio. Olha só, agronegócio que é a parte forte do Banco do Brasil e hoje também do Banrisul, que está ascendendo aqui nesse setor, de tal modo que a projeção de guidance do Banrisul está otimista em relação ao agronegócio, sua carteira de crédito no agro. Então o Itaú comunicou ali ao mercado e aos seus acionistas que celebrou, por meio de suas controladas, contrato para aquisição via aporte financeiro de 12,8% do capital social da Rede Agro Fidelidade Intermediação S.A., a Orbia, na qual as companhias Bayer S.A., Yara Brasil Fertilizantes S.A. e Bravion Comércio Limitada já detêm participação. Então a participação do Itaú, por meio de suas controladas, será de 12%. A Orbia, que será adquirida aqui, parte dela pelo Itaú, é uma plataforma que oferece ao produtor rural uma jornada completa dentro do universo digital, muito importante isso aqui, facilitando a atuação no campo desde o plantio até a comercialização de commodities agrícolas. Atualmente é o maior marketplace de agronegócio do Brasil, de fato é, com destaque para insumos e outros serviços agrícolas. Ela foi lançada no fim de 2019, a empresa aí passou de 200 milhões de reais em vendas no primeiro ano de operação, hein? Impressionante, para um total de 902 milhões de reais no ano seguinte, em 2021. Para 2022, a perspectiva é que o crescimento aí desse volume bruto de vendas será de 3 bilhões de reais. Olha que crescimento expressivo. Itaú geralmente não erra, né, meus amigos? A XP está aí no histórico para não me desmentir. Essa operação permitirá ao Itaú oferecer soluções de acesso ao crédito à base de clientes da Orbia com mais eficiência. Já a Orbia ampliará sua atuação no agronegócio, alcançando um novo patamar no acesso do crédito ao produtor rural. As 4 companhias ali que serão acionistas da Orbia, ou seja, Bayer S.A., Yara Brasil Fertilizantes e a Bravion Comércio Limitada e o Itaú, terão participação no conselho de administração, que vai operar de forma independente. A conclusão dessa operação de aquisição está sujeita à aprovação do Conselho de Administração de Defesa Econômica, o CAD, e Banco Central do Brasil, né? Itaú aí fazendo várias operações, se mexendo bastante esse ano, usando caixa, se endividando para ingressar em novos projetos, hein? Lembrando que hoje a Orbia, que será adquirida ali parte dela, já detém mais de 190 mil usuários cadastrados. Olha essa base de clientes aqui. E por fim, em relação a Cielo, ela publicou ali o seu ICVA de março. Para quem não sabe, é o índice Cielo do varejo ampliado, que apresentou ali em março uma alta de 33,4%. Isso aqui em termos nominais, descontado a inflação, a alta foi de 18%. É claro que esse crescimento decorre da base comparativa que foi o ano passado. Em março do ano passado, o comércio foi afetado pela adoção de medidas de isolamento, então obviamente que o afrouxamento gerou esse crescimento. Contudo, mesmo com esse aumento aí, o varejo ainda não voltou ao patamar verificado antes da pandemia. E aí é dito aqui pela Cielo que o nosso índice, quando deflacionado, mostra que as vendas estão 6,4% abaixo. Então não voltou ainda, quando deflacionado, né, descontado a inflação, a patamares antes de 2020. Os setores de serviço, como turismo e transporte e bares e restaurantes, apesar dos crescimentos aí dos últimos meses, ainda não voltaram no período pré-pandemia. Ao ponderar a inflação, medida pelo IPCA e pesos do ICVA, a inflação no varejo ampliado foi de 13,03% em março. Olha que pesado. A aceleração em vendas no período foi para bens duráveis e semiduráveis. Já bens não duráveis sofreu ali uma desaceleração econômica. E olha só que interessante,
interessante e já era esperado que no macro setor de bens não duráveis o que mais foi desacelerado foi o segmento de drogarias e farmácias. Afinal, como as pessoas já estavam em grande parte vacinadas e dependendo menos ali de farmácias, obviamente que esse setor de bens duráveis acabaria sendo negativamente afetado. Já em termos trimestrais, as vendas no primeiro trimestre de 2022, descontada a inflação, registraram ali uma alta de 8,8% em relação ao ano passado. Claro, ano passado as vendas eram muito baixas diante das medidas de isolamento. E olha como a inflação está realmente muito alta. Em termos nominais, essa alta seria de 21,9%, descontando a inflação cai para 8%. Lembrando que o ICVA é um índice apenas para mensurar ali o aquecimento do varejo ou o arrefecimento do varejo no país e não é de forma alguma a prévia dos resultados da Cielo, tá? É óbvio que um varejo mais forte a Cielo se beneficia, por ser uma empresa ali de meio de pagamento. Quanto mais pessoas compram através do crédito, mais a Cielo se beneficia. Mas você consegue aí ter uma noção se os resultados de Cielo serão bons ou ruins ali, ou intermediários. E vale ressaltar que o último resultado apresentado pela Cielo, do quarto trimestre de 2021, me agradou bastante e foi por isso que eu me posicionei ali bem levemente com apenas 100 ações ali na empresa. E confesso que até me arrependi um pouquinho, poderia ter colocado uma posição um pouquinho maior final da minha compra, até então o ativo subiu 50%, hein? Óbvio que eu não estou fazendo nenhuma recomendação, tá bom? Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você achou desse processo da SEC contra o ex-executivo aqui da IRB e essa nova aquisição aqui do Itaú, o que você espera dela. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirar Investing. Até o próximo vídeo. Fui!